Pessoal, continuando então a audiência de instrução e julgamento, vale lembrar também que ela é um ato público, todos podem assistir, vocês mesmos devem ir ao fórum para assistir algumas audiências de instrução e julgamento, isso é bem legal. Tem uns juízes que são super legais, que inclusive quando há estudantes assistindo, eles param a audiência, explicam a audiência, explicam o que está acontecendo, isso é muito legal, né? Então a audiência é pública, vale aí o princípio da publicidade, né? Claro que há exceções. Nos casos em que deve haver segredo de justiça, a audiência não será pública, né? Então em questões envolvendo guarda, alimentos, questões relativas à menor de idade, questões relativas à privacidade de dados, enfim, nos casos em que não for possível se publicizar a prática dos atos, também a audiência não será pública. Isso vale até no tribunal, né? Quando no tribunal existe o julgamento de um recurso relativo a essas causas que não podem, em que não pode vigorar o princípio da publicidade, o julgamento acontece a portas fechadas e todo mundo tem que sair da sessão, né? Quem aí já esteve ali pelo primeiro andar do TJ já deve ter presenciado essa cena. Todo mundo saindo de uma determinada sala, fecha-se a porta, ficam só as partes, o julgamento acontece e depois volta todo mundo, porque era um caso em que não poderia haver publicidade do julgamento, né? Mas, como regra, não é isso que acontece. Como regra, a audiência também é pública e vai ser possível acompanhar a prática desses atos como a prática de qualquer ato processual, né? Pode eventualmente acontecer da audiência já designada ser adiada. Isso deveria ser excepcional e infelizmente é mais comum do que parece, né? Eu já cansei de perder a viagem por causa de audiência. Às vezes você nem é avisado com antecedência, chega na hora da audiência, se verifica que a testemunha não foi intimada, que algum problema aconteceu e se adia a audiência. Isso é um grande desrespeito ao advogado, né? Infelizmente acontece, mas não deve acontecer, porque o próprio Código de Processo Civil vai dizer que em caso de adiamento, os advogados têm que ser intimados previamente desse adiamento. Mas é possível, sim, o adiamento da audiência. Só que esse adiamento vai acontecer em hipóteses muito rígidas especificadas pelo Código. Em primeiro lugar, por convenção das partes. Por que as partes pediriam adiamento da audiência? Elas pediriam adiamento da audiência porque, por exemplo, elas podem estar querendo fazer um acordo. Elas estão em tratativas de acordo, estão conversando sobre o acordo, e se o acordo sair, a audiência não precisa acontecer. Então, elas peticionam em conjunto para o juiz, fazem uma petição conjunta, pedindo para o juiz adiar a audiência, para que assim elas possam eventualmente continuar as tratativas e noticiar a realização daquele acordo. Se o acordo não acontecer, aí a audiência pode se realizar, tá? Também pode haver adiamento da audiência pela falta de sujeitos necessários à sua realização. E aí tomem cuidado, nem todo sujeito é necessário para a audiência. Quais são os sujeitos necessários? O juiz, é claro, né? O Ministério Público, quando for caso de intervenção do Ministério Público, e o perito, quando o perito for ouvido, ter que ser ouvido na audiência, e também as testemunhas intimadas, aquelas que foram intimadas pelo advogado, né? É o advogado, lembrem-se disso, que se responsabiliza pela intimação das testemunhas, mas, ou o juízo, quando a intimação não ocorrer por alguma razão pelo advogado, naqueles casos que nós já vimos, mas as testemunhas intimadas, se não puderem comparecer, sejam adiamento da audiência. Vejam que todos os demais não são partes, não são advogados das partes, não são assistentes técnicos das partes também não, e as testemunhas que a parte informou que compareceriam espontaneamente também não são sujeitos necessários. Vejam, as partes, claro, seus advogados têm ônus a cumprir no processo, né? A parte que não comparece na audiência, tendo sido intimada para prestar depoimento pessoal, simplesmente vai sofrer a pena de confissão ficta. O advogado que não comparece à audiência simplesmente não vai ter as provas que ele requereu produzidas naquele ato, salvo se o juiz entender que essas provas são necessárias e ele pode eventualmente determinar essa produção de ofício, né? Sabemos disso. Mas o advogado também não é essencial à realização daquele ato. E as testemunhas que a parte diz que vão comparecer pessoalmente também não sejam um adiamento, porque a falta de comparecimento de uma testemunha que compareceria espontaneamente resulta em desistência, presunção de que a parte desistiu da oitiva daquela testemunha. Ai, professora, mas e se aconteceu alguma coisa? E se aconteceu algum problema com o advogado, né? E se o advogado estava vindo de uma cidadezinha aqui do lado para fazer audiência, aconteceu um desmoronamento na estrada, ele ficou lá ilhado, não conseguiu sequer informar que não poderia chegar. Nesses casos é possível se justificar o impedimento ao comparecimento e então se requerer o adiamento. Se for possível justificar com antecedência,
Ótimo, apresenta-se isso nos autos e o juiz então vai analisar se é caso de adiamento da audiência. Porém, se realmente foi um motivo urgente que impediu inclusive a comunicação da ausência, aí é possível tentar depois invalidar a audiência e se realizar uma outra, mas nesse caso vai ter que ficar comprovado que de fato a pessoa, o advogado, nesse caso, não teve como comparecer ao ato, ok? A regra, no entanto, é que não vai haver adiamento caso o advogado falte a audiência. Lembrem-se, com relação à testemunha, que lá na aula de prova testemunhal eu contei para vocês daquela historinha do meu caso lá de Ribeirão Preto, em que nós não achamos o gerente por nada nesse mundo, ele estava de férias, pediu adiamento com 2 dias de antecedência, mais ou menos, para a juíza, e ela indeferiu, porque ao pedir a oitiva da testemunha, nós afirmamos que ela compareceria independentemente de intimação. E aí, o não comparecimento resultaria em desistência. E por isso não houve adiamento do ato, ok? É possível também haver antecipação da audiência, é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, desde que, claro, as partes sejam intimadas disso, certo? Como que tudo acontece, né, pessoal? Qual que é a ordem, né, das provas na audiência? Alguns atos são praticados nesse grande ato que é a audiência, né? A primeira coisa que vai acontecer são essas providências iniciais que têm que ser tomadas para que a audiência aconteça, né? Intimação de parte, intimação de testemunha, intimação de perito e tudo mais. Na hora em que a audiência está designada, estão todos lá, a primeira coisa que vai acontecer é o que nós chamamos de pregão. O que é o pregão? É a chamada das partes e seus advogados para o início da audiência. Neste momento, as testemunhas não entram, ficam do lado de fora. As testemunhas vão ser apregoadas depois, conforme elas forem sendo chamadas para prestar o seu depoimento. Só entram, então, as partes e seus advogados. Logo que entraram, depois do pregão, o juiz vai tentar a conciliação entre as partes. Lembrem-se de que o juiz tem o dever de tentar provocar um acordo entre as partes a todo tempo, né? Então ele pode ali usar aquelas técnicas todas de conciliação e de mediação que nós vimos no ano passado, inclusive, para tentar obter a conciliação entre as partes. Se ele consegue fazer com que as partes cheguem a um acordo, o ato se encerra ali, ele homologa esse acordo por meio de uma sentença e a audiência sequer continua, ela não precisa acontecer, a instrução não precisa acontecer. Porém, se o acordo não acontece, a audiência vai prosseguir com a prática de atos de instrução. E aí, que atos são esses, né? É a colheita da prova oral. Nós já sabemos que também o perito pode ser intimado para prestar esclarecimentos na audiência. E aí, como que vai ser a ordem, né? Primeiro o perito vai prestar os esclarecimentos, então ele é o primeiro a falar na audiência. Depois as partes vêm para prestar os seus depoimentos pessoais, primeiro o autor, depois o réu. E depois as testemunhas serão ouvidas, primeiro as do autor, depois as do réu, na ordem que for estipulado, para a produção então da prova oral. Ah, pode haver inversão? Pode. Esta ordem é a ordem preferencial, é a ordem sugerida pelo código e quase sempre ela é respeitada. Porém, se for o caso, é possível inverter a ordem da produção dos meios de prova em audiência, seja porque o próprio código na parte específica da audiência autoriza, seja porque lá no artigo 139 existem, dentre os poderes do juiz, os poderes de flexibilização da prática de atos com a modificação, a inversão da ordem dos meios de prova, ok? Mas rigorosamente falando, a ordem vai ser essa, né? E aí vale, pessoal, e é muito importante que vocês retomem os vídeos relativos àquelas aulas, tudo aquilo que nós vimos para as provas testemunhal e depoimento pessoal da parte, né? Para que vocês se lembrem do procedimento. Vamos só recapitular muito brevemente, porque isso já foi dito lá. O perito vem, presta eventualmente seus esclarecimentos, os assistentes técnicos também podem ali participar desse ato, perito é dispensado, vem então a parte autora para prestar o seu depoimento pessoal, se ele foi pleiteado e deferido, né? A parte presta o seu depoimento pessoal, só o advogado do réu pergunta nesse momento e não o advogado do autor, e o réu saiu da sala de audiência nesse momento, né? Para não acompanhar o depoimento pessoal do autor. Terminou o depoimento pessoal do autor, o autor sai, vem o réu e o advogado da parte contrária faz as perguntas, ou seja, se é o réu prestando depoimento pessoal, o advogado do autor é que formula as perguntas. E claro, o juiz sempre pergunta, né? Sempre começa perguntando, inclusive, as perguntas são feitas diretamente à parte, não temos mais aí a figura das reperguntas, né? Encerrados os depoimentos pessoais das partes, vem as testemunhas, primeiro as do autor, depois do réu, testemunha entra,
ela é qualificada. Nesse momento é possível que as partes façam a contradita. Se houver contradita, haverá ali a instauração daquele procedimentozinho que nós vimos também lá na aula de prova testemunhal, para se analisar a contradita, verificar se a alegação de impugnação da testemunha é real, é verdadeira, vai ser acolhida, se o juiz vai ou não manter a oitiva da testemunha. Ele pode manter essa testemunha como mero informante ou entender que a testemunha não vai prestar depoimento, ou indeferir a contradita e entender que a testemunha não é impedida ou suspeita, ela pode prestar depoimento. Nesse caso, ela vai prestar o compromisso de dizer a verdade, vai ser perguntada pelo juiz. Na sequência vai ser perguntada pelo advogado da parte que a arrolou, então se é uma testemunha do autor, ela vai ser perguntada pelo advogado do autor. Depois de todas as testemunhas do autor forem, e também, claro, né, desculpem, vai ser perguntada também pelo advogado do réu. O advogado das duas partes fazem pergunta para a testemunha, independentemente de quem tenha arrolado a testemunha. Depois que todas as testemunhas do autor foram ouvidas, vêm as testemunhas do réu. Testemunha do réu senta, qualificação, eventualmente contradita, se for o caso, presta compromisso de dizer a verdade, perguntas do juiz de ofício, perguntas do advogado que a arrolou, do réu para ela, perguntas do advogado da parte contrária para ela, tudo isso vai sendo documentado, a testemunha, a cada depoimento, cada testemunha vai assinando um termo de comparecimento e de depoimento, e o ato vai se desenrolando dessa forma. Encerrada a fase instrutória, o juiz dará a palavra para os advogados das partes, eventualmente para o Ministério Público também, se for o caso, realizar suas alegações finais na forma oral, por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Se for caso de litisconsórcio, esse tempo vai ser dividido pelos advogados de todos os litisconsórcios. O que são as alegações finais? Esse é um momento muito importante. Muita gente menospreza as alegações finais, mas estrategicamente as alegações finais são bem importantes, porque elas são um momento em que a parte vai amarrar todas as provas que foram produzidas com as alegações que ela formulou na sua petição inicial ou na sua contestação. Então é a hora do advogado do autor dizer: juiz, a testemunha disse tal coisa e isso comprova o fato que eu aleguei na minha petição inicial, que deve ser qualificado juridicamente assim para que se julgue procedente o pedido. E aí o réu vai dizer: mas veja, a prova pericial, confirmada hoje pelos esclarecimentos que o perito prestou, deixou claro que há um fato impeditivo que foi alegado na contestação e que está comprovado e que impede de fato o fato e o direito exercidos pelo autor e, portanto, é caso de improcedência. Então, vejam, alegações finais não é hora de ficar repetindo, gente, o que está na inicial e o que está na contestação, tá? Muito advogado faz isso, fica repetindo, fica aquela coisa chata, né, de alegações finais chatas, principalmente quando elas são escritas. Não é isso que deve acontecer. Este é o momento em que você precisa amarrar a prova, analisar o conjunto probatório dos autos e usar aquilo como fundamento para demonstrar que o que se alegou na petição inicial ou na contestação é real e deve, portanto, ser acolhido e levar um julgamento de procedência ou improcedência do pedido. É um momento valiosíssimo. Eventualmente, se não houver tempo suficiente ou se o caso for muito complexo, o juiz pode abrir prazo para apresentação de alegações finais na forma de memoriais, de forma escrita. E aí os advogados fazem uma petição com essas alegações finais e protocolam essa petição nos autos, ok? Isso é excepcional. Depois de feitas, né, as alegações finais, passa-se então a fase do julgamento na audiência com a prolação da decisão, da sentença, que também vai ser realizada de forma oral preferencialmente logo depois das alegações finais. Se for o caso, se houver complexidade, o juiz então vai poder ter aí 30 dias para proferir a sua sentença também na forma escrita. Se a sentença for proferida em audiência, todo mundo já sai intimado da audiência e o prazo para recurso de apelação já começa no dia seguinte, ok? Eventualmente, se a sentença for proferida depois, vale a publicação e aí todas as regras de intimação, ok? A regra não é essa, a regra é que tudo aconteça nesse ato, mas eventualmente, se justificar, o juiz pode ou abrir oportunidade para as partes apresentarem alegações finais escritas ou mesmo proferir a sua sentença na forma escrita depois, 30 dias depois. Tudo o que acontece na audiência é documentado. Hoje em dia, ainda bem, de forma digital. Então, se vocês entrarem numa sala de audiência, vocês vão ver que tem câmeras, microfones e tudo vai sendo falado e filmado e ficando registrado no processo de forma digital, né? Antigamente,
havia sempre ali um auxiliar do juiz que ficava digitando tudo que as partes falavam. Então, o juiz perguntava, a parte respondia, a testemunha respondia, o juiz virava para o assistente dele e dizia, coloque aí então, perguntada se estava no local do acidente, no dia, blá, 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 a parte respondeu que... E tudo ia sendo documentado. Gente, demorava horrores. Uma audiência durava uma tarde inteira. Às vezes ainda dura, dependendo da complexidade e da quantidade de provas a serem produzidas, dos debates, às vezes combatidos ali que acontece, né? Mas agora com a gravação é muito melhor. Então tudo é gravado, tudo fica registrado e todo mundo assina depois o termo de audiência e as testemunhas, conforme vão prestando depoimento, vão assinando também para ficar ali o registro e a assinatura delas. Mas quando nós entramos, por exemplo, no Projude, tem lá as gravações. Então eu consigo ver o depoimento da testemunha ali no andamento do processo do Projude. Eu clico, tá lá o vídeo com a cara da testemunha falando, e aí eu consigo acompanhar o depoimento da testemunha de forma quase que como se eu estivesse ali na hora da prática do ato, né? Isso é muito bom. Além de facilitar por conta da demora que levava, né, a edição do termo de audiência e de depoimento, isso também facilita um contato mais próximo de todo mundo que quiser depois, tiver interesse nessa prova, com aquela testemunha, com aquela parte, sem precisar só ler a transcrição do que aconteceu, mas sim vendo de fato tudo que aquela testemunha falou. Então, tudo isso tem que ser documentado nos autos, ok? De novo, vejam novamente as aulas de prova testemunhal e de depoimento pessoal para que vocês se recordem de forma mais detalhada do procedimento dessas provas, que eu acabei não repetindo aqui por motivos óbvios, só fiz aí um remember com vocês, ok? Nossas audiências simuladas seguirão, claro, esse procedimento. Então, fiquem muito atentos a isso. Leiam também o material que eu vou botar ali para vocês junto com esse vídeo. Vai ser um capítulo do curso avançado do professor Vammer e do professor Talamini. E aí eu tenho certeza que vocês vão entender bem e pegar bem o procedimento da audiência para depois a nossa prática simulada ser realizada, ok? Amanhã nos encontramos no nosso chat, depois no Collaborate para tirarmos as dúvidas, não só dessa semana, mas da semana passada também, né? E também para fazer a leitura dos textos, do roteiro, de tudo que eu vou disponibilizar para vocês, ok, pessoal? Obrigada mais uma vez, um beijo e até daqui a pouco.